Vamos conversar agora a respeito das competências específicas da área de ciências humanas. Já sabemos que a Base Nacional Comum Curricular propõe como princípio fundamental o desenvolvimento humano global dos alunos, de forma a contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Essa formação global é compreendida como um direito de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos matriculados nas escolas brasileiras e deve garantir o trabalho, o desenvolvimento das 5 dimensões que constituem o ser humano: a dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural, de forma integrada, articulada. A Base Nacional Comum Curricular propõe um conjunto de aprendizagens que são compreendidos como fundamentais para o desenvolvimento dessa educação integral, para o desenvolvimento dessas 5 dimensões que constituem o ser humano. Essas aprendizagens propostas pela base estão organizadas, estruturadas em competências e habilidades. Entendemos competência como sendo a mobilização de conhecimentos, atitudes, habilidades e valores, de forma articulada, integrada e indissociável. A base propõe um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, e também incluindo a educação infantil. Muito bem, essas 10 competências gerais são desmembradas em competências específicas por área de conhecimento. A base também organiza as aprendizagens propostas em áreas de conhecimento: a área de linguagens, áreas de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Cada uma dessas áreas de conhecimento possui o seu conjunto de competências específicas, que também expressam habilidades, conhecimentos, atitudes e valores que devem ser desenvolvidos e estimulados em cada uma dessas áreas. Por sua vez, cada uma dessas áreas abriga um conjunto de componentes curriculares. Em linguagens, nós temos língua portuguesa, arte, educação física, a língua inglesa nos anos finais. Em matemática, temos o componente curricular matemática. Em ciências da natureza, temos o componente ciências. No ensino religioso, temos o componente ensino religioso. Em ciências humanas, história e geografia. Cada um desses componentes curriculares possui um conjunto de competências específicas por componente, que na sua estrutura se aproximam bastante da estrutura das habilidades, que são as unidades mínimas de aprendizagens propostas pela base. Nessa conversa, vamos falar a respeito das competências da área de ciências humanas, que propõem um conjunto de aprendizagens organizados a partir de capacidades fundamentais. Então, nesta área das ciências humanas, através do trabalho pedagógico dos componentes de história e geografia, o aluno deve ser capaz de interpretar o mundo, os contextos sociais, culturais, geográficos, espaciais em que ele está inserido, deve ser capaz de compreender os processos e fenômenos sociais, políticos e culturais nos quais ele participa ou sofre o impacto desses processos, direta ou indiretamente, numa dimensão micro, do seu contexto familiar, local,
não é? Do bairro, da cidade, regional, nacional, mundial. O aluno deve ser capaz de atuar de forma ética, responsável e autônoma nesses processos sociais, culturais, né, históricos. O aluno também deve ser capaz de construir, elaborar conhecimentos que sejam contextualizados no tempo e no espaço. De novo, nas dimensões micro e macro, né, do seu contexto local até o contexto global. O aluno deve ser capaz de elaborar e emitir crítica, né, críticas sistemáticas à ação humana, às relações sociais, né, e às relações de poder, né, as relações do homem com o meio ambiente, com o espaço, né, o espaço geográfico, com os fatos, com os diferentes contextos históricos que marcaram e que marcam, né, a sua evolução. O aluno deve ser capaz, né, de criticar a produção de conhecimentos e saberes nesses contextos social, cultural, político, geográfico, de forma que esse aluno se torne um indivíduo consciente sobre o seu tempo, o seu espaço, que seja capaz de se posicionar e interagir com os processos políticos, sociais, culturais, com os quais ele está envolvido, ou sobre os quais ele sofre algum tipo de impacto, de influência, direta ou indiretamente. Muito bem, para que essas capacidades sejam trabalhadas e desenvolvidas nos alunos, a base propõe um conjunto de competências específicas da área de ciências humanas. Vejamos a primeira competência: compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Então, é uma competência em que está diretamente relacionada com o conhecimento de si enquanto ser histórico, social, geográfico, enquanto um corpo que ocupa um lugar no espaço e que interfere nesse espaço e nas relações, né, ambientais, sociais. Podemos destacar na competência a habilidade de compreender, né? O aluno deve ser capaz de compreender a si próprio, compreender o outro, conhecer e compreender as diferentes identidades existentes e que vão se construindo ao longo dos processos sociais, culturais, de forma que ele tenha uma atitude, né, de promover os direitos humanos, de respeitar as diferenças numa sociedade que é diversa, que é plural. Então, promover, a gente pode considerar como a atitude esperada, né, desse aluno. E o respeito à diferença, aos direitos humanos, é o princípio, são os valores propostos por essa competência. Então, o professor deverá incluir, né, essa habilidade de compreender, né, a si mesmo, ao outro, as diferentes identidades, a promoção do respeito às diferenças, né, à pluralidade da sociedade, aos direitos humanos, no seu planejamento, nas suas intencionalidades pedagógicas, né, ao propor uma ação, uma atividade, uma aula, uma sequência didática, um projeto didático. A competência número 2 de Ciências Humanas propõe analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando as suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Então, vamos analisar a estrutura da competência. Podemos destacar as habilidades de analisar, de considerar. Analisar e considerar o quê? O mundo social, cultural,
digital, o meio tecnológico, científico, né, os meios de informação, com base nos conhecimentos das ciências humanas, nos conhecimentos sobre a sociedade, sobre os processos históricos, geográficos. Considerar o quê? Considerar as variações desses conhecimentos da área de ciências humanas no tempo e no espaço, nos diferentes contextos espaciais e temporais. Para que ele deve considerar, né, analisar esses conhecimentos e considerar as suas variações no tempo e no espaço? Para que ele possa intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo a partir de conhecimentos, de fundamentação, né? Que ele possa fazer intervenções críticas, conscientes, né? Éticas. A competência específica número 3 de Ciências Humanas propõe identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Então, analisando a estrutura dessa competência, nós podemos destacar as habilidades de identificar, comparar, explicar, que expressam processos cognitivos que devem ser trabalhados e desenvolvidos nos alunos. O quê? A intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Esse é o objeto de conhecimento que deve ser trabalhado para atingirmos essa competência. As diferentes ações realizadas, exercidas pelo homem sobre a natureza, a sociedade, o impacto dessas ações. Para quê? Para que o aluno seja capaz de exercitar a sua curiosidade, propor ideias e ações, né, que contribuam para a transformação espacial, social e cultural. Uma transformação positiva, sustentável, ética, né, responsável. Para que esse aluno também seja capaz de participar efetivamente das dinâmicas da vida social, intervindo, propondo ações, sugerindo ações que vão impactar no bem-estar de todos, dele e dos seus pares. Já a competência específica número 4 propõe interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas em relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa é uma competência que está muito relacionada às identidades, à construção das identidades. Esse é o objeto de conhecimento principal dessa competência, que está relacionado com a dimensão cultural do desenvolvimento humano, né, de uma educação integral. Então, vamos analisar a estrutura da competência. Né? Nós podemos destacar as habilidades de interpretar e expressar. São os processos cognitivos. O aluno deve ser capaz de interpretar as diferentes identidades dos seus pares, de diferentes grupos sociais, culturais. Também deve ser capaz de expressar a sua própria identidade, suas crenças, seus sentimentos, identificar, interpretar e compreender e respeitar as crenças dos seus pares, os sentimentos do outro. O aluno também deve ser capaz de expressar suas dúvidas em relação a si mesmo, em relação aos outros, em relação ao mundo, às diferentes culturas. De que forma? Promovendo o acolhimento. Então é importante que o aluno compreenda, identifique, perceba, interprete, as diferenças entre os seus pares, entre diferentes grupos culturais, acolhendo essas diferenças, acolhendo os questionamentos dos seus pares, valorizando a diversidade de indivíduos, de pessoas,
de grupos sociais, a variedade e a diversidade de saberes, de identidades, de culturas, né? Sem nenhum tipo de preconceito. Então, o professor tem que prever essas habilidades, esses objetos de conhecimento, essas atitudes e valores expressos nas competências, nas suas intencionalidades pedagógicas, né? Através da elaboração de objetivos, não é? Objetivo geral, de plano de aula, de sequência didática, de projeto didático, a partir dessas competências. A competência específica número 5 propõe comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Então, aqui, o objeto de conhecimento proposto, né, são eventos que tenham ocorrido em espaços distintos e no mesmo espaço do indivíduo, eventos que tenham ocorrido em tempos distintos, incluindo eventos do tempo presente, e o aluno deve ser capaz de comparar esses eventos, né? Comparar eventos ocorridos ou que ocorrem no espaço de convívio do indivíduo que ele está inserido, com eventos que ocorrem ou que ocorreram em outros espaços distintos. Comparar eventos do tempo presente com eventos do tempo passado. Então, vejam que essa competência ela não expressa de forma explícita a atitude nem valores, né, esperados do aluno. Ela expressa a habilidade de comparar e o objeto de conhecimento. Mas esses valores e essas atitudes elas estão implícitas, né? O aluno deve realizar essa comparação de tempo e espaço de forma crítica, reflexiva, ética, com respeito às diversidades de opiniões, de identidades. A competência número 6 propõe construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo, né, voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Veja, mais uma vez, essa competência específica está relacionada com as competências gerais, que estão relacionadas com os princípios fundamentais da BNCC. O princípio da igualdade, da equidade, da diversidade, né? O princípio fundamental de uma educação integral, né? Que desenvolva todas as dimensões que constituem o ser humano. Já percebemos que as competências específicas de ciências humanas também estão relacionadas a competências de outras áreas, de linguagens, de ciências da natureza. Essa preocupação com a consciência socioambiental está presente em todas as áreas do conhecimento. Essa preocupação com a construção de uma sociedade mais justa, democrática, inclusiva também está presente em todas as áreas do conhecimento, através das suas competências. Então vamos à estrutura da competência específica número 6. Né? Construir expressa a habilidade, o processo cognitivo. Construir o quê? Argumentos, com base nos conhecimentos das ciências humanas. Esses argumentos, esses conhecimentos das ciências humanas expressam o conteúdo, o objeto de conhecimento que deve ser trabalhado nessa competência, para que o aluno seja capaz de negociar, defender e exercitar. Essa é a postura esperada desse aluno, a atitude que ele deve tomar, de negociar, de defender, de exercitar o quê? Os princípios e valores. Ele deve negociar e defender, de forma respeitosa, ética, ideias, opiniões, que devem promover os direitos humanos e a consciência socioambiental. São os valores, os princípios. Ele deve exercitar a responsabilidade e o protagonismo, pensando sempre no bem comum, não só no seu, de forma a construir uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Muito bem. Por fim, a competência específica número 7 de Ciências Humanas propõe utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica
e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo, conexão. Então, essa competência, ela expressa a habilidade de utilizar e o objeto de conhecimento. Os valores e as atitudes estão implícitas. O aluno deve ser capaz de utilizar o quê? As linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas. Então, ele deve ser capaz de ler, interpretar, compreender um mapa, um gráfico, um infográfico e também gêneros textuais e tecnologia digital de informação e comunicação, para que ele possa desenvolver o raciocínio espaço-temporal, para que ele consiga se localizar no tempo e no espaço, se compreender como um sujeito histórico, social, geográfico, que ocupa um lugar no espaço, que realiza transformações nesse espaço, no tempo. É um raciocínio também relacionado à sua localização, à distância, às direções, à duração dos eventos, a simultaneidade de eventos e a disparidade, sucessão de eventos, cronologias, o ritmo, a dinâmica dos fenômenos sociais, dos contextos históricos, culturais, as suas conexões, ligações, essa dinâmica de conexão no contexto da globalização. Então, são todos conhecimentos, objetos de conhecimento que devem ser trabalhados na área de ciências humanas e que o aluno deve ser capaz de utilizar esses conhecimentos. E aí, de forma implícita na competência, nós podemos entender que ele deve utilizar esses conhecimentos de forma ética, crítica, responsável, respeitando as diversidades. Novamente, vale ressaltar que as competências específicas de ciências humanas estão relacionadas às competências gerais da base. Essas competências específicas foram elaboradas a partir das competências gerais. Nós podemos considerar como exemplo a competência específica de ciências humanas número 7, que diz o seguinte: utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Foi a última competência que nós falamos. Nós podemos associar essa competência específica a algumas das competências gerais. Como exemplo, a competência geral número 1, que propõe valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então veja como a habilidade de utilizar da competência específica número 7 está relacionada com as habilidades da competência geral número 1, que também propõe utilizar os conhecimentos da competência número 7 de ciências humanas, estão relacionados com os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, propostos na competência geral número 1. Então, vejam que essa relação entre as competências específicas de área e as competências gerais, elas são propositais e intencionais, de forma que as competências específicas de área, elas vão especificando essas aprendizagens, vão decupando essas aprendizagens para facilitar o trabalho pedagógico do professor em propor ações
que contribuam para o desenvolvimento dessas competências. Então, a ideia é que na prática nós vamos conseguir chegar nas competências gerais atingindo, trabalhando as competências específicas de área e de componente curricular. Então, a partir da compreensão, do estudo sobre as competências específicas de área e de componentes curriculares, o professor será capaz de interpretar a estrutura dessas competências e, a partir dessa estrutura, o professor conseguirá contemplar nas suas intencionalidades pedagógicas as habilidades, os objetos de conhecimento, as atitudes e os valores expressos nessas competências, de forma que as suas intencionalidades pedagógicas estejam em consonância com o que é proposto na Base Nacional Comum Curricular.